Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola, aqui no canal 8 da NET Campinas. Só lembrando a você, muitas vezes as pessoas acabam questionando, Guina, queria tanto assistir o seu programa, mas não tenho NET. Aí as pessoas se esquecem que o nosso programa está na internet. Então eu vou ressaltar mais uma vez para você que não é assinante do canal da NET, eu vou reforçar que você pode não só assistir através de um smartphone, de um tablet ou de um celular, né, digitando www.resenhadabola.com.br ou www.canal8.tv.br ou através do app da TV Canal 8 também. Tem essas três opções para você assistir o nosso programa, em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. Então não basta você simplesmente só ser assinante da NET. Você pode também, através desses endereços eletrônicos que eu passei para você, assistir ao nosso programa também, ou todo o conteúdo do canal 8 da NET Campinas, sem problema nenhum. Você vai se maravilhar com o conteúdo, tem conteúdo para as crianças, tem conteúdo para você que gosta de entrevista, para você que gosta de uma resenha legal sobre música sertaneja, tem um pessoal que faz um humor muito legal também, tem Nós do Esporte, tem vários gostos, tem entrevistas muito legais, também interessantes, tem um vasto número de programas legais aqui no canal 8 para você aproveitar e assistir. Então eu peço para que você entre no site resenhadabola.com.br, canal8.tv.br ou através do app do canal 8 para você assistir não só o nosso programa, mas também a programação do canal 8. Boa noite, seu Marco. Boa noite, Guina Paiva. Tudo bem com você? Mais ou menos, né? Porque a situação, lógico que eu não tenho time em Campinas específico, eu não sou nem A nem B, mas eu quero que os dois estejam bem, porque os dois estando bem, nós, como jornalistas de Campinas, estaremos bem também. E quando eu vejo uma situação igual essa da Ponte Preta, que nós vamos falar muito sobre isso hoje também, que ainda repercute o jogo da última segunda-feira, eu fico muito preocupado e fico triste com essa situação. Aí para falar, você é Ponte Pretano? Não sou. Você é Bogueiro? Não sou. Não, todo mundo sabe que eu sou corintiano. Mas é verdade. Nesses 20 anos de profissionalismo, eu sempre assumi meu time. Sou um dos poucos jornalistas brasileiros que assumem o time que é. É verdade, todo mundo esconde embaixo Esconde e depois fica com gracinha. Com medo, mal, né? Você tá falando bem porque eu sei isso, né? Com medo, não sei o quê. Né? Aí o cara, né, se esconde atrás de muitas situações. Sabe por quê? Porque fica fácil o cara descer a lenha, né? O cara fala, eu não sou isso, mas na verdade ele é, aí esconde. Não, se eu tiver que descer a lenha, eu vou descer a lenha com conhecimento de causa. Né? Porque eu sou, acima de tudo, um jornalista profissional. Mas é lógico que, às vezes, eu dou uma puxadinha de tapete pro Corinthians, na encheção de saco, na brincadeira para tornar um pouco mais você agradável. Até contra, você já foi o Corinthians? Mas eu vou sempre contra. Você se falou, precisar, eu taco a bota mesmo. Eu aposto que o Corinthians vai perder esse jogo. Mas eu falei o ano passado, você lembra disso? Foi. Se precisar falar, como eu estou falando agora, que o Corinthians está mal, mas é lógico que tem algumas situações que são, e nós vamos falar sobre os times grandes de São Paulo também no outro bloco, que eu acho importante falar, que às vezes a gente fala muito sobre Libertadores, essas coisas, e deixa de falar de algumas coisas sobre o que está acontecendo nos grandes clubes de São Paulo. E se precisar falar mal, eu falo, se precisar falar bem, eu falo, se precisar elogiar, eu elogio, se precisar bater, eu bato. Aqui é a verdade. Eu nunca... Tem que falar a verdade. Isso. Quem trabalhou comigo, e não foram poucos os profissionais que trabalharam comigo, nunca poderão reclamar de que eu não dei liberdade de jornalismo para falar. Liberdade de expressão, né? Pelo contrário. Literalmente falando. Eu algum dia pautei o senhor que o senhor poderia ou não falar aqui? Não. Pautei o senhor hoje não usar o boné. Porque eu acho deselegante para o torcedor que está em casa ver o senhor de boné. Patrocinador, né? Porque... Isso aí já fica... Já não é liberdade de imagem, de expressão. Na minha época, antigamente, você chegava num lugar, você tirava o chapéu, né? Tirava o chapéu e colocava a mesma coisa. O senhor está se dirigindo ao telespectador, o senhor não pode fazer isso de boné. Não, mas hoje todo mundo entende como é que funciona a televisão. Não entende não. É que ele não pode usar boné porque senão ele vai estragar o penteado. Não, isso aqui não é penteado não, cara. Isso aqui é assim mesmo. É o Dunga assim mesmo. É colado o negócio. É o Dunga assim mesmo. Aqui é uma mistura de Dunga assim mesmo, cabelinho arrepiado, assim não tem jeito. É colado. Não tem mas nada disso, eu sigo na mesma linha sua, Guina. Eu também, todo mundo sabe, joguei na Ponte, tenho um carinho gigantesco pela torcida da Ponte, mas aqui a gente não vai ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Por isso que o senhor fala o que tem que ser falado mesmo.
o momento do Guarani é melhor do que o da Ponte, a montagem foi melhor, e a gente vê dentro do campeonato essa situação, não é só a gente falar, né? O Guarani e a Ponte demonstram, né, o momento que passam, né, pela gestão que vem se fazendo dentro de um clube e dentro do outro. Então aqui a gente fala a verdade, né? Como eu falei no programa anterior, eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Tanto na Ponte quanto no Guarani. Sou muito bem tratado, por sinal, nos dois clubes. Eu vou no Guarani, eu tenho um tratamento também, né, normal, como quando eu vou na Ponte também eu tenho um tratamento de um ex-jogador, né, que eu acho que até deveria ser até diferenciado. Já falei isso para você que deveria ser. Mas a gente sabe que... Mas eu sempre lido com... Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o meu limite e respeito a hierarquia, né, de dentro do clube. Então, assim, eu nunca tive problema no Guarani por ter jogado na Ponte. Pelo contrário, claro. Né? Sou Nem muito bem deveria tratado. Também, Até agradeço pelo tratamento que eu tenho dentro do Guarani. E aqui a gente só fala a realidade dos fatos. A gente sabe que o momento de cada um é diferente. Segunda-feira vai ter um derby e a gente torce para que, principalmente, a gente veja um derby bonito. É isso que a gente quer. Eu também quero que a gente veja isso. Porque, fundamentalmente, antes de qualquer coisa, é o futebol e o esporte. E o esporte é para agregar os povos. Nós vimos uma guerra ser parada em detrimento de um jogo de futebol? Verdade. Então, significa que o esporte sempre em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Então, não a violência, e sim ao futebol e ao esporte. Até porque é um exemplo para as outras gerações, né, claro, Guilherme? Então, claro. É por isso que nós, jogadores, eu falo até em nome dos jogadores, né? Porque a gente sabe que o derby, às vezes, a coisa vem de dentro para fora, né, Guina? Não de fora para dentro. Então, responsabilidade na hora de se falar, na hora de se agir, inclusive dentro da partida, né? Que a gente sabe que o derby engloba muitas situações. Durante a semana, o que vai sendo falado, o que vai sendo colocado, principalmente por diretores, jogadores, treinadores. Então, gente, Guarani e Ponte Preta não são inimigos, são adversários. Sempre adversários. Sempre não adversários. São, né, um inimigos. Contra o outro, inimigos. Então, gente, sendo que nas entrevistas, nas colocações, nas atitudes, que seja com respeito, para que isso não venha, né, a produzir uma situação que na hora do jogo a gente sabe que é muito complicado, né, Guina? Então se toma muito partido pelo que é feito durante a semana, principalmente dos seus diretores, seus treinadores e seus jogadores. Então, que a gente possa respeitar um clube ou outro e que vença o melhor. Também acho. Vamos continuar falando e repercutindo Ponte Preta, até porque ainda se fala nos bastidores da Ponte sobre a vergonhosa partida que a Ponte fez contra o Bragantino na última segunda-feira. A Ponte, se tivesse vencido o jogo, daria um passo muito grande, não digo para classificação porque não tem time para isso, mas para não ficar com esse fantasma atormentando e atrapalhando a sequência da Ponte Preta, não só no Campeonato Paulista, mas também na Copa do Brasil amanhã. E amanhã é um jogo extremamente difícil. Eu vi muita gente, muitas não, algumas pessoas, falando, mas vai jogar contra o tal de Afogados, ninguém sabe nada sobre ele. Se a Ponte cair nessa armadilha de não conhecer o adversário de amanhã, aí sim pode acender a vela e tapar o caixão. Porque isso é uma armadilha e a Ponte, por ser um time de tradição, do tamanho da Ponte Preta, não pode cair nessa armadilha. Eu espero que o staff da diretoria tenha colhido materiais e dado para os jogadores, se não deu de amanhã, ou hoje, na verdade, não amanhã, ou também minutos antes, mas essa coisa já devia ter feito ontem e hoje também, a respeito do próximo adversário da Copa do Brasil. Não é achar que por ser um time desconhecido, que a Ponte vai passar como um caminhão para cima. Pelo contrário, é aí, nessa circunstância do desconhecido, é que você cai em armadilhas preparadas para o seu time. Eu acho que só a gente já pode falar que
o time do Afogados eliminou o Atlético Mineiro. É né? justamente isso, né? Tudo bem que foi numa situação que era uma fase da Copa do Brasil que era um jogo só. A gente sabe que isso às vezes é mais complicado para um time de maior expressão do que para o time de menor expressão. E no caso foi eliminado nos pênaltis, né? Mas dentro da partida foi um empate de 2-2. Sim. Então por aí você já tira parâmetro. Não foi aquele empate 0-0, né? Que de repente o Afogados foi lá jogar por uma bolinha, se fechou lá, colocou os 11 dentro do gol. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Foi um empate em 2-2 que levou para os pênaltis e o Afogados ganhou do Atlético Mineiro num jogo só, né? Na vantagem nos pênaltis. Então, assim, a Ponte Preta que se cuide. Sendo que tem uma vantagem que são 2 jogos. São 180 minutos. De repente, pode se recuperar de uma certa situação que você não venha fazer em casa. Mas é um jogo muito perigoso, né? Porque eliminou um Atlético Mineiro, um time forte, até muito mais forte do que a Ponte Preta, né? Em termos de camisa, em termos de elenco, né? Um gasto muito maior. Então, assim, a Ponte tem que ir muito esperta, porque pode ser também pego de surpresa aí, se não tirar realmente um conhecimento a fundo dessa equipe do Afogados. Pelo amor de Deus, eu não aceitaria de forma alguma como jornalista que a Ponte já não tivesse feito algum trabalho para conhecer os principais jogadores e jogadas do Afogados. Inclusive, Guina, parece que tem um jogador do Afogados que acertou com o Sport Recife. Então. Que inclusive eu acho que ele fez um dos gols contra o Atlético Mineiro durante a partida. Eu vinha lendo algumas informações sobre isso e parece que ele tinha um acerto já com o Sport e de repente estaria já se desligando do Afogados. Né? Vamos ver se o jogador não vem contra a Ponte aqui no jogo de amanhã, né? E se não vier já é uma baixa considerável, né? Já. Porque se eu não me engano é um atacante que joga inclusive fez um gol contra o Atlético. Mas é um absurdo também o Afogados liberar um jogador desse numa fase tão importante, que pode vir, já veio 1,5 milhão, pode vir mais dinheiro ainda se passa por mais uma fase. Então às vezes esse 1,5 milhão... Eu acho que, pelo pouco que eu li, acho que o presidente viu muito o lado do jogador, né? Um jogador já com uma idade avançada. Mas não podia esperar 2 jogos. Não muito novo, né? Então assim, não quis esperar e realmente liberou o jogador meio que imediatamente. Eu não sei se de repente houve algum acordo de fazer essa partida, pelo menos o primeiro jogo, né, até ele se apresentar ao Sport, não tem essa informação, mas há essa possibilidade, né? Então, assim, eu também penso como você, seria inteligente do presidente do Afogados pedir para que o jogador permanecesse pelo menos até esse jogo da Ponte Preta. Para você ter uma ideia, como esse jogo é importante para o pessoal lá de Caruaru, que eles foram em um shopping center lá de Caruaru e assistiram, os jogadores, assistiram o jogo da Ponte Preta com o Red Bull em um shopping lá de Caruaru. Eu acho que a mobilização, principalmente numa cidade pequena, né? Sim. Guina, que é onde é a sede do Afogados, inclusive, Guina, parece que a venda de camisa lá está sendo muito grande. Não está dando conta de vender, inclusive em outros estados até, né? Está sendo pedida muita camisa dos Afogados aí, né? Da equipe de Pernambuco. Imagine se de repente prega uma pecinha aí em cima da Ponte aí nesses 2 jogos e passa pela Ponte. Então entra para a história aí, de repente, num time pequeno e tendo a sequência aí heróica dentro da Copa do Brasil, né? Viajou ontem para Campinas, já está aqui em Campinas, tá? Saíram ontem às 23 horas de lá de Recife, do aeroporto de Recife. Já estão em Campinas, hospedado em um hotel aqui, aguardando essa partida. Vai fazer um treinamento ainda, né? Dá para fazer um treinamentozinho aí, para depois, faz um treinamento hoje, fez já, de manhã, e tem um programado para tarde também, para amanhã enfrentar a equipe da Ponte Preta. E assim, ao meu ver, esse jogo seria melhor. Assim, você vê os dois lados da moeda, né?
Acho que com o momento da Ponte, se a Ponte fizesse o jogo fora, eu acho que seria melhor, né, Guino? Então, eu também acho, é uma mas coisa até que a gente isso... coloca, uma certa colocação que a gente até coloca aqui, até pra gente discutir sobre isso, se seria o momento da Ponte jogar uma sequência de 2 jogos em casa no momento que passa dentro do Paulista, né? Mas a tabela é essa, não tem como... Foi sorteio e o sorteio... Então. Agora, se fosse lá, teria a possibilidade, de repente, até do derby ser adiado um pouquinho mais à frente. Mas como já estava estabelecido, por isso que o derby foi na segunda-feira. Então teve uma conversa dessa, se caso o primeiro jogo da Ponte da Copa do Brasil fosse em Pernambuco... a diretoria do Guarani não iria aceitar. Então. Porque, na verdade, esse derby estava marcado para domingo, né? Sim. A pedido da televisão. Para segunda-feira. Então, assim, ia haver um certo... uma certa correria aí, principalmente da diretoria da Ponte, em mexer em alguma situação nesse sentido. Mas, como o primeiro jogo é em casa, se manteve o jogo na segunda... Mantiveram o jogo na segunda-feira, que já tinha sido mudado, como você frisou bem aí, por causa da TV. Então, assim, a Ponte Preta tem esse jogo aí na quinta-feira, fazendo, de repente, um divisor de águas aí já pro derby, né? Muito, eu acho que é extremamente um divisor de águas. Porque essa derrota caiu muito mal para a Ponte Preta e deixou ela nas últimas 2 colocações que rebaixariam o time da Ponte Preta hoje para a Série B do Campeonato Paulista. Então, uma eliminação precoce, imagine que o Afogados vem aqui e ganha o jogo por 2-0, por exemplo. Uma situação que dificilmente você vai para Caruaru, lá em Recife, 130 km do Recife, e reverte uma situação como essa, é quase que impossível. Porque daí de 2 na cabeça acaba virando 4 e no jogo ainda é pior ainda, com pressão de torcida, campo pequeno, lá é muito difícil jogar, aí vira muito complicado, e aí você não consegue desligar a chave porque você sabe que você está caindo no Campeonato Paulista. Você não consegue virar a chavinha. Precisa ver até se vai conseguir virar a chave para esse jogo de amanhã. Então. Porque ainda repercute no subconsciente dos jogadores a derrota e a permanência lá como os 2 piores times da competição. Ainda está na cabeça dos jogadores isso. E como fazer isso? Não é simplesmente um botãozinho que você aperta e desliga. Isso é emocional, isso é muito sério. E eu acho que principalmente, Guina, para a Ponte foi muito ruim a questão da vitória dos 2 times que estavam brigando. Claro. Porque se os 2 times não tivessem ganha as suas partidas, a Ponte mesmo com a derrota, que pelo que vem mostrando o Red Bull, seria até uma situação normal, né? Dentro do que vem mostrando as 2 equipes dentro do campeonato. Mas essas 2 vitórias do Oeste e do Botafogo, isso aí foi para arrebentar com a Ponte. Depois do intervalo nós vamos analisar Botafogo e Oeste também, as partidas dos 2, para ver qual é a situação, se está pior a da Ponte ou do Botafogo. Eu acho que pior do que a da Ponte não vai estar, não. Botafogo e Oeste. Rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais estaremos de volta, é bem rapidinho.